Então vamos dar uma praticada aqui com as questões dos concursos, dando continuidade à complacência e resistência, tá? Vamos ver aqui nossa primeira questão, 2023, prova de títulos de fisioterapia respiratória. A caracterização de um distúrbio restritivo é a diminuição da capacidade de distensão pulmonar, resultado da redução dos volumes pulmonares, volume residual, capacidade pulmonar total e capacidade residual funcional, estando preservadas as vias aéreas e a resistência. No paciente submetido à ventilação mecânica invasiva, tal distúrbio pode ser avaliado e monitorado através da análise do... Então aqui ele fala de distúrbio restritivo, né? Basicamente tem dois tipos de distúrbios pulmonares, os restritivos e os obstrutivos. Os restritivos eles atacam a complacência pulmonar, a complacência estática do pulmão propriamente dito, enquanto que o distúrbio restritivo ele ataca as doenças, os obstrutivos eles atacam a resistência das vias aéreas, né? Eles alteram a resistência. Os restritivos tendem a danificar a inspiração e os obstrutivos a expiração, tá? Então, no paciente submetido à ventilação mecânica invasiva, tal distúrbio pode ser avaliado e monitorado através da análise da complacência estática, né? E como é que a gente avalia a complacência estática? Então, a complacência estática ela é igual ao volume corrente dividido pela pressão de platô menos a PIP, tá? No caso aqui, que eu não tinha falado antes, é que essa PIP é a PIP total, que é a PIP que você programa no respirador mais a auto-PIP se o paciente tiver auto-PIP, tá? Se ele tiver auto-PIP, que é uma PIP além, ele faz uma PIP além da normal, ou seja, é comum em pacientes que têm dificuldade em exalar o ar, ele faz o que a gente chama de PIP intrínseca ou auto-PIP, né? Então vamos ver aqui o que é que a gente acha de compatibilidade. Pressão de pico menos a pressão de platô dividido pelo fluxo. Isso aqui é resistência, né? Essa é a fórmula da resistência. Daqui ele está falando de distúrbio restritivo e gera diminuição da capacidade de distensão pulmonar. Então isso se refere à expansão pulmonar, ou seja, a complacência. Ó. Vamos lembrar aqui, né? Complacência, que a gente já fez a anotação. Ó. Capacidade de expansão pulmonar a uma determinada pressão, tá? Então ele tem a ver com a distensão pulmonar. Então a gente está se referindo à complacência. Então a complacência estática é o volume corrente dividido pela platô menos a PIP, ou seja, o volume corrente dividido pela driving pressure. Isso aqui é a resistência, a fórmula da resistência, que é a pressão de pico menos a pressão de platô dividido pelo fluxo dado em litros por segundo. Letra B, volume corrente dividido pela platô menos a PIP intrínseca, tá certo? Né? Você tem que retirar as duas PIP, tá? A auto-PIP e a PIP normal. PIP extrínseca, que é a que você dá de fora, e intrínseca, que é a auto-PIP. Complacência estática vezes resistência, isso aqui é a que a gente chama de constante de tempo. P01 ela avalia o drive, né, a parte neural ventilatória, volume corrente dividido pela pressão de pico menos a PIP intrínseca. Isso aqui é a complacência dinâmica da caixa torácica. Aqui é a complacência estática, tá? Então essa seria a nossa resposta. Beleza. Opa. Deixa eu ver, anotei aqui para a gente ficar perdendo tempo procurando. 3.5. Questão número 5, ela aborda a complacência ou resistência. Vamos lá. Considerando o paciente internado na unidade de pneumologia, as medidas de complacência são utilizadas para descrever as forças elásticas que se opõem à inflação pulmonar. Mais especificamente, a complacência do sistema respiratório é determinada por medir a variação do volume que ocorre quando a pressão é aplicada ao sistema. Beleza. Em relação aos parâmetros pulmonares, assinala a alternativa correta. Aquilo que a gente falou, né? A complacência ela é uma variação, né, de volume a uma dada pressão. Perfeito aqui. Tá.
2023, Santa Casa Misericórdia, Estado do Pará. Deve ser residência, né? Santa Casa. A banca setup. Terapeuticamente, em pacientes intubados, a complacência estática é usada para selecionar o nível ideal de pressão positiva ao final da expiração, que é calculada com base na seguinte fórmula: complacência estática é igual ao volume dividido pelo platô menos a PIP, sendo que a pressão de platô, P-plat, né, e PIP é igual a pressão positiva ao final da expiração. Isso aqui está correto, né? Ele pede a correta, A gente já tem nosso gabarito, né? Vamos ver se tem algum outro aqui. Entende-se por resistência das vias aéreas o grau de dificuldade que o fluxo de ar tem para entrar pelo nariz e pela boca. Beleza. A resistência da via aérea é calculada pela diferença de pressão entre a traqueia e a boca, dividida pela taxa de fluxo aéreo. Não, porque aqui, ó, a resistência ela vai ser a pressão de pico, que é a pressão do nariz e boca, né? Ela dá o pico ali na entrada, menos o platô. O platô é a pressão de distensão, tá? Pressão de pausa, que é a pressão de distensão, e não a pressão da traqueia, porque depois da traqueia ainda tem comprimento de via aérea que gera resistência, que é brônquios, os brônquios principais ali, a carina, traqueia, a carina, brônquios principais, os brônquios, os bronquíolos, tá? Tudo aquilo ali entra e não para na traqueia. Então essa resposta aqui tá errada. Se ele substituísse traqueia por, você vai assim, boca e bronquíolos terminais, né, ou alvéolos, que é toda a extensão do comprimento respiratório, estaria correto, porque divide pelo fluxo, né? Para medir a capacidade pulmonar, pode-se usar um espirômetro, sim. Para usar o espirômetro, a pessoa expira profundamente e então inspira vigorosamente e tão rapidamente quanto possível através do tubo. Para medir a capacidade pulmonar, pode-se usar um espirômetro. Para usar o espirômetro, a pessoa expira profundamente, tá? E então inspira vigorosamente e tão rapidamente quanto possível através do tubo, tá? Mas a capacidade pulmonar ela envolve a capacidade residual funcional. Você não consegue avaliar no espirômetro, porque você consegue, isso aqui que ele está falando não é a capacidade pulmonar, é a capacidade vital, que é a soma do volume de reserva ins mais o volume de reserva expiratória, tá? Aqui já está envolvendo um outro assunto, é só para justificar o porquê que essa não é a resposta. A capacidade pulmonar total é o volume máximo. Aqui os pulmões podem ser expandidos sem esforço. Mentira, com esforço, né? Não. Capacidade pulmonar total é a capacidade vital mais o volume residual. Isso é CPT. E é com esforço, não é sem esforço. A frequência respiratória normal para uma pessoa adulta em repouso varia de 8 a 20 incursões por minuto. Não, se a gente pegar os extremos, dá pra gente botar de 12 a 20, tá? Tem literatura que fala de 14 a 20. De 14 a 20, de 16 a 20. Eu já vi de 12 a 16. Mas 8 é baixo, né? Eu nunca vi abaixo de 12, nem acima de 20. Se a gente pega os extremos, seria de 12 a 20 a valor normal da frequência respiratória. Então a gente já tinha achado nosso gabarito aqui, né? Complacência estática é igual ao volume dividido pelo platô menos a PIP, tá? Beleza. Agora para tá rodando questão 29. Essa questão da EBSE 2023, terapia intensiva pediátrica, né? Olha, legal, pede. A é definida como uma força que se opõe ao fluxo aéreo, diretamente proporcional à viscosidade do gás e ao comprimento do tubo, e inversamente proporcional à quarta potência do raio. Perfeito, isso aqui aí é uma questão bem feita. Isso aqui é a lei de Poiseuille. Não sei se é assim que se escreve, né? Então,
A resistência das vias aéreas, ela depende do comprimento. Quanto mais comprido, maior a resistência, né? Então é diretamente proporcional. Da viscosidade, a gente tinha falado sobre isso em pressão arterial, se referindo à resistência do sangue. Mas é o mesmo princípio. Resistência se refere a fluxo de ar, de gases ou de sangue, né? Ou de líquido. Então quanto mais viscoso, maior resistência. E ao raio? O raio, a viscosidade é basicamente o peso molecular do gás aqui, tá? O comprimento é o tamanho. Então um tubo desse tamanho, um tubo A, ele oferta uma resistência menor do que um tubo B aqui desse tamanhão todo, tá? Que eu desenhei aqui embaixo. E o raio, ele é o diâmetro. Então, ó, raio A, raio B, raio C. Quem dá mais resistência? O raio A. Para o A passar por aqui, né, os gases passar por um tubo aqui mais fechado, ele vai ter que gerar pressões maiores. Então a resistência aqui é maior. E aqui é elevada à quarta potência. Ela sozinha influencia mais do que a viscosidade e o comprimento, né? Então aqui, essa questão ele está se referindo à resistência, tá? Ó, a resistência é definida como uma força que se opõe ao fluxo, diretamente proporcional à viscosidade e ao comprimento, e inversamente proporcional à quarta potência do raio. Perfeito. Pressão média não, constante de tempo não, complacência não, retração elástica não, resistência das vias aéreas. Aqui um erro de digitação. Essa resistência, na verdade, acredito que dizer aqui resistência, né? Mas aqui ele já está corrigindo, meio que corrigindo. RVA, resistência de vias aéreas. Nosso gabaritão aqui, ó. 196. Vamos ver aqui se tem alguma para calcular. Aqui tem um caso clínico, a residência de fisioterapia, atenção oncológica. Olha que interessante. 2022, Universidade Federal do Pará. Um paciente sexo feminino, 80 anos de idade, 55 quilos, 1,60 m, encontra-se internado na unidade de terapia intensiva do Hospital Universitário da UFPA, com diagnóstico de pneumonia adquirida na comunidade, mais SARA. Então, pneumonia adquirida na comunidade, ele adquiriu antes de entrar no hospital, mais a síndrome de desconforto respiratório aguda. Sedada e sob uso contínuo de bloqueador neuromuscular, seu exame físico mostrou que a expansibilidade pulmonar estava reduzida. A ausculta pulmonar estava com som diminuído em base, apresentando estetores crepitantes e roncos difusos. Então, o estetor é comum ser líquido, né, crepitante, ruído, ausculta reduzida, né? Isso é sinal de atelectasia, e roncos, sinal de secreção. Saturação 90%. Encontra-se entubado e sob ventilação mecânica invasiva. Na modalidade assisto controlada e um modo controlado a pressão. Ventilação controlada a pressão, PCV. Pressão acima da PIP 22, PIP 16. Pressão acima da PIP 22 é a pressão de pico. Aliás, é a pressão de platô aqui, né? PIP 16, pressão acima da PIP, é a pressão de platô. PIP 16, PIP alta. Nossa, que PIP alta. Volume corrente 290, tempo inspiratório 1 segundo, frequência respiratória 24, FI de 60%, sensibilidade 2 litros por minuto. Então ele está com sensibilidade a fluxo, né? Não a pressão. Pressão de pico 38, pressão de platô 31. A pressão acima da PIP 22. Isso aqui deve ser a pressão da PIP intrínseca mais a PIP extrínseca, né? Para estar somando as duas PIPs. E não é a pressão de platô. Eu nunca ouvi esse termo. PIP 22, PIP 16. Então aqui deve ser a PIP extrínseca e aqui é alto PIP, né? A PIP intrínseca. Tá, vamos ver se isso aqui vai bater.
Pressão de pico 38, platô 31. O raio-x de tórax apresentava infiltrado intersticial difuso. A gasometria, acidose respiratória e metabólica, com acidose mista, né? Excesso de base -9, saturando 88% na gasometria, tá? Então aqui a saturação arterial e aqui a saturação periférica, né? Beleza, a artéria é mais fidedigna. Sobre o caso descrito acima, calcule a complacência estática, driving pressure e a relação PO2-FO2 e assinale a alternativa correta, tá? Beleza. Ele deu PO2, deu. Ó, aqui. Complacência estática. Então vamos ver aqui a complacência desse nosso paciente. Então a complacência estática vai ser igual ao volume corrente dividido pela pressão de platô menos a PIP. Só que aqui onde está a PIP aqui, ela vai ser 22, tá? Porque vai ser a PIP total. A PIP é intrínseca mais a extrínseca. Então essa aqui seria, é como se a auto-PIP aqui dele fosse 16 menos 22, né? Então seria 6 aqui de auto-PIP e 16 de PIP externa, a PIP que você dá no respirador. Aí somando as duas você vai ter 22, tá? Platô aqui desse cidadão. Vamos lá, volume corrente primeiro. Vou botar outra cor aqui, ó. 290 dividido pelo platô. Cadê o platô? 31 menos 22, tá? Então dá 290 dividido por 9, né? $290 dividido por 9, 32,2. Vamos ver se a gente acha aqui essa resposta. 48, 18, 19, 7. Não tem. Vamos ver aqui. 290 dividido por 31 menos 16 dá 15. Peraí. Então seria 290, né? Dividido por... Vamos pegar a PIP normal aqui. Eu tinha botado 22. Vamos botar aqui 16, 18.1. Ó, 18.1 aqui. Pressão acima da PIP 22, tá, com mais 16, 36, 38, é isso mesmo. Aqui não tem a ver com auto PIP, tá? Pressão acima da PIP é a pressão inspiratória mais a PIP, que é a pressão de pico, tá? Então a pressão inspiratória aqui é 22 e a PIP 16. Aí isso vai dar a pressão de pico, que é a soma das duas pressões. Tá. E aqui vai dar 36 mais 2, 38. É isso mesmo. Você vê que aqui ele usou um termo que eu nunca tinha ouvido falar, pressão acima da PIP, né? Pressão de pico, é a mesma coisa, pressão acima da PIP. Então é a pressão inspiratória mais a PIP, né? Então pela lógica aqui eu fui eliminando. Você vê que confunde aqui umas questões, porque você tem aqui, ó, vamos botar um gráfico. Aí aqui você tem, supondo, pressão 0. Aí vamos botar aqui as pressões de 10 em 10.
10, 20, 30, 40, 50, né? Supondo que aqui que seja um gráfico de tempo, que não vai influenciar aqui nessa lógica. Se o respirador tá aqui, ó, trabalhando aqui, nessa linha, pressão sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. O que é que ele está fazendo? Ele está fazendo uma pressão inspiratória 20, né? Que é a pressão inspiratória, que a gente chama, que é a mesma coisa que uma pressão acima da PIP, porque a PIP ele já parte de 10, a PIP é a pressão positiva final, então ele já começa com mais 10 aqui é positiva, né? Aqui é que é negativa, aqui para baixo é negativa, aqui é 0. Então ele já parte de 10. E aí a pressão de pico, é o pico máximo, ele soma a PIP mais a pressão INSP, né, que seria a pressão de pico. Ou seja, a pressão acima da PIP mais a pressão que é a inspiratória mais a PIP, a própria pressão. O que é PIP, né? Para quem não sabe, que está acompanhando o vídeo. A PIP é a pressão positiva expiratória final. É essa pressão que permanece nos pulmões, independente de qualquer coisa. Então, o indivíduo trabalha sempre com a pressão que você programa. Ou seja, o pulmão ele não zera a pressão nunca. Ele inspira, aí ele faz 20, aí mantém aqui, aí depois ele cicla e desce. Então ele vai para 10, ele não zera a pressão. Para evitar que quando zere, aí ele expande, retrai. Então se você tirar a PIP, pode ser que o pulmão expanda e quando retrai, sem pressão nenhuma, ele colabe. Então a PIP é importante para isso, tá? Sugiro para que vocês deem uma pesquisada sobre PIP. Até posso fazer um vídeo tentando explicar PIP, acho que tem muito conteúdo de PIP, né? Então aqui o valor vai bater, tá? Da complacência estática que a gente achou, que aqui vai ter a pressão de platô 31 menos a PIP, tá? A PIP seria o 16 mesmo, ok? Ó, 31 menos 16, que dá 15. Então você vai ter aqui, ó, 290, né? Dividido por 15, tá 19. Opa, o que eu botei errado agora? 16, 290. Aí pressão de platô, tá certo? A pressão de platô tá 31. Isso mesmo, 19,3. 290 dividido por aí 31 menos 16 é igual a 15, né? 290 dividido pelos 15, 19,3, tá? Ele deu 18,2, ó, e erra bonito aqui, né? Driving pressure 15, é isso mesmo. A driving pressure, que é a pressão de extensão, ela é a platô menos a PIP, tá? Que é isso aqui, 15, beleza. E a relação PF, né, PaO2 FO2, eu vou dividir a PaO2 pela fração de oxigênio, sem ser em porcentagem, né, em fração mesmo, tá? Porque aqui, ó, ele bota assim, né, PaO2 FO2. Aqui teve um erro de digitação, porque esse A ele é minúsculo, o A maiúsculo é a pressão alveolar. Aqui ele não fala de pressão alveolar, aqui ele fala de pressão arterial, que é essa aqui, ó, PaO2, essa que tá aqui na gasometria, 78 dividido pela FI, tá? Embora, mas é só um A maiúsculo, mas muda, o A maiúsculo é alveolar, o minúsculo é arterial. Isso aqui já muda tudo. Mas beleza, como ele não deu o alveolar, subentende-se que seja o arterial e que ele errou aqui na hora de digitar, né? 60% é 0,6. Então 78 dividido por 0,6, que dá igual a 130. Relação PF,
tá? Que a gente chama, que é PaO2-FO2. Essa relação aqui eu particularmente não gosto tanto de usar para paciente entubado, porque ela não leva em consideração a atuação das pressões na oxigenação, né? Existe uma outra que a gente até falou na hipertensão pulmonar persistente, tá? 130, ó, então bate, tá vendo? 19.3, driving pressure 15 e driving pressure 15, ok? Driving pressure 15 e 19.3, beleza. Então vivendo e aprendendo também, né? Pressão acima da PIP é a pressão INSP, pressão inspiratória, beleza. Você vê que quando a gente acaba sabendo as outras coisas, né? A driving pressure a gente não falou, tá? Mas a gente acabou fazendo ela várias vezes. Porque a complacência estática, ela é o quê? Ela é o volume corrente dividido pela driving pressure, tá? Ou seja, volume corrente dividido pela platô menos PIP. PIP incluindo tudo. Se tiver alto PIP, você adiciona aqui. Então isso é igual a driving pressure, tá? Que é a pressão de distensão. Alright? Então aqui a gente encerra, ficou um vídeo bem longo, de 26 minutos, tá? Eu vou postar mesmo assim, porque vocês podem assistir em 2, 3 tempos, tá? Pausando, tentando resolver, ok? E aqui tem muita, né, conteúdo misturado, muita informação. E é legal que a gente também aprende juntos. Valeu, um abraço.